Oi, pessoal. A aula de hoje a gente vai trabalhar com um texto, uma atividade de língua portuguesa, que é a página 3, certo? E aí o texto, ele tem como título, que é a primeira parte de cima, dizendo o que é que se vai tratar aquele texto. Que aí tem, ó, o susto. Então aí vamos ver o que danado é. O texto está escrito, quando a gente viu, que essa letra, ela é uma letra que a gente diz que é uma letra de imprensa. E ela tá minúscula. E aí, para ajudar vocês, eu digitei o texto aqui embaixo, para a gente poder fazer a leitura, que ela tá de forma bastão maiúscula, tá? De teclado, né? Então, assim, ó, deixa eu pegar aqui o amarelo de novo. Oscar foi pescar, jogou o anzol com a isca e puxou. Oscar levou um susto daqueles. Ele fisgou uma máscara de carnaval. A máscara estava toda suja e estragada. Oscar pôs, ou seja, colocou a máscara num latão de lixo perto do poste e disse, ó, o tracinho aqui, ó, dizendo a fala dele: esta ninguém pesca mais. Então, ó, o título do texto é O Susto e quem escreveu foi a Graça. Olha o nome dela aqui. E aí o texto diz: Oscar foi pescar, jogou um anzol com a isca e puxou. Oscar levou um susto daqueles. Ele fisgou uma máscara de carnaval. A máscara estava toda suja e estragada. Oscar pôs a máscara num latão de lixo, perto do poste e disse: esta ninguém pesca mais. E aí tem umas perguntas embaixo do texto que eu coloquei aqui ao lado para a gente poder identificar o que é. Circule no texto as palavras que tenham as sílabas. Ó, percebe que aqui essa sílaba ela é diferente do que a gente observa nas leituras simples, que é primeiro a consoante e depois a vogal. Essa daqui é o contrário. Primeiro vem as vogais, ó, o A, o E, I, O e U. E a gente percebe que todas elas terminam em S. Certo? Então, vai fazer as, is, os, os. Então, o que é a primeira pede? Para procurar nesse texto aqui, nesse daqui, ó, que eu tô fazendo esse retângulo vermelho. Todas as sílabas terminadas em e tenham todas as sílabas com as sílabas as, es, is, os e os. Então, a gente vai procurar as palavras que tenham as sílabas e vai circular. Então, ó, a gente percebe que o nome, primeiro aqui no título do texto, né? Ó, quando a gente lê, ó, sus, os. Então, a gente já circula a palavra sus, todo o título do texto. Deixa eu trocar esse círculo vermelho por outro para a gente perceber melhor. Deixa eu botar um roxo aqui. Olha aqui, ó. Susto.
E a gente percebe que o nome do personagem, né, que é o Oscar, então a gente, ó, circula Oscar. Oscar foi olha o S, o E e o S, pescar, circula também. Jogou o anzol com a isca. Olha, o I e o S, isca. E puxou. Oscar, circula de novo o Oscar. Levou um sus, to, circula também. Daqueles, S, circula também o E e o S. Ele fisgou. Então, circula também. Fisgou, ele fisgou o quê? Uma máscara. Perceberam? Mas. Circula de carnaval. A máscara estava suja. E aí, percebe para não circular o suja, porque primeiro tá vindo a consoante para depois vir a vogal. O S primeiro, depois o U. E a gente tá fazendo o contrário. A sílaba que tem primeiro a vogal e depois a consoante S. A máscara estava toda suja e estragada. Olha o S. Oscar. A gente já circulou Oscar 3 vezes. Ele pôs. Olha o O e o S. Ele pôs. A máscara. Também máscara, ó. Terceira vez. Num latão de lixo, perto do poste, olha o O e o S, poste, e disse, por isso, presta atenção, disse, circula também. Esta, olha o S, ninguém pesca mais. Perfeito. Olha quanta palavra com a vogal e a sílaba S juntinha. E aí a segunda pergunta, ela faz assim, ó. Por que Oscar levou um grande susto? Por que ele levou um grande susto? Então, aí vocês vão escrever o porquê. E aí, lembra que a resposta também vai ter que responder o porquê. Por que ele levou um grande susto? E aí, eu deixo com vocês também pensarem. Eita, tia, eu não lembro a história. Pausa o vídeo e volta para o começo para escutar a história, certo? E aí, a terceira pergunta é: como a máscara estava? Como é que estava a máscara quando ele fisgou e puxou? Como é que ela estava? Ela estava como, certo? A quarta pergunta é onde Oscar pôs, ele colocou aquela máscara que ele fisgou. Onde foi que ele colocou? Onde o local. Qual foi o local que ele colocou? E o quinto, o que Oscar disse? Depois que ele colocou a máscara naquele lugar, ele disse alguma coisa. Até aí, tranquilo para vocês. E aí, a gente vai fazer, depois que vocês terminarem tudinho, daquela parada, bebe água. E aí, a gente faz atividade de matemática. Matemática facinho. É sobre dezena e unidade. E aí, observa aqui. Isso é que a gente chama de material dourado. Esses bloquinhos aqui. E aí é ele que vai ajudar a gente a entender de forma concreta para pegar e separar
aquilo que é unidade e aquilo que é dezena. E aí a gente relembra a aula que teve ontem do que é unidade. Não só ontem, né? Como sempre a gente trabalha na matemática, no calendário, na data, enfim, nas páginas dos livros, identificando o que é unidade e o que é dezena. E aí, para as pessoas conseguirem separar usando um material qualquer, foi utilizado esse bloco de madeira, que aí, cada bloquinho que representa cada cubo desse dourado, ele representa uma unidade. E aí a gente percebe que a quantidade, os numerais básicos vão de 0 até chegar ao 9. Então, para representar essa quantidade, eu sei que o 0 eu não vou ter quantidade nenhuma, mas do 1 até o 9 eu consigo contar. E aí, cada quantidade eu vou representar um cubo desse. Então, se eu vou representar o 2, eu tenho 2 cubos, certo? Esse aí é o mais troncho que tudo, mas... Enfim. Só que, lembra que quando termina o 9, são as unidades, eu vou começar as famílias das dezenas. E a partir das dezenas, eu vou contando, que é a partir do 10. Então, 10 é um numeral, ele vai representar, é o primeiro numeral que ele vai representar a dezena. E é ele que vai dar a sequência das famílias até chegar ao último numeral do 99, para chegar depois a centena. E aí, quando eu consigo juntar 10 bloquinhos, 10 cubos desse, um embaixo do outro, eu formo esse palitão aqui, esse retângulo comprido. É que eu formo uma dezena. E aí, esse palitinho, ele representa a quantidade 10. Então, quando eu vou juntando de 10 em 10, aí eu vou formando as famílias. E para completar a quantidade de unidade, porque eu sei que aqui o 10, o 0, ele é a unidade, então não tenho quantidade. Mas se eu vou juntando cada bloquinho, pronto, por exemplo, eu tenho esse bloquinho aqui, é 10. E esses dois aqui são 2. Então, se eu tenho 10 e 2, eu tenho 10. Ganhei 2 unidades, eu tenho 12. Por quê? Esse 1 representa o 10. A gente fez até a prova. Esse 1 representa o 10. E esse 2, a quantidade de unidades. E aí, a atividade é o seguinte. Tem várias crianças aqui, são 8 crianças. Cada um com seu nome em cima, representando sua imagem aqui do lado. E também tem a quantidade que elas foram brincar. Num jogo, quem junta mais peça. E aí a gente precisa fazer, ver quem foi que juntou mais peça. Quem juntou menos. E aí a gente vai também colorir o nome da criança. Então, vamos ver só. A atividade é o seguinte. Na letra A, diz assim, escreva qual número formado por cada criança. Então, a gente vai ver, vai representar a quantidade a partir da contagem do material dourado. Então, a gente percebe que eu tenho quantas dezenas aqui? 1, 2, 3. Aí, eu vou botar o 3 aqui. Eu tenho quantas unidades? 1. Então, essa menina chamada Maria, ela fez a quantidade 31. Aí, agora, eu vou fazer o seguinte. Samuel tem quantas barrinhas representando a dezena? 1, 2. E quantas unidades? Conta. 1, 2, 3, 4. Vou botar embaixo. 5, 6, 7 e 8.
Samuel, 28. Eu tenho a Bruna. A Bruna tem quantas dezenas? 1, 2. Ela tem alguma unidade aqui? Nenhuma. Então, ó, 0. Então, ela fez 20 pontos. Eduardo fez quantos pontos de dezena? Então, vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Opa! 4, que representa o numeral 40. E aqui, ó, quantas unidades? 1, 2, 3. 43. Vamos aqui para o lado. Júlia, quantas barrinhas de 10? 1, 2, 3. Representa o numeral 30. E quantas unidades? 1, 2, 3. 33. Perfeito. Anne tem quantas barrinhas de dezenas? 1, 2, 3. O 3 aqui de dezena representa o numeral 30. Alguma unidade? 0. Nenhuma. Então, ela fez 30 pontos. Ellen só tem uma barrinha de dezena. Então, que representa o numeral 10. Quantas unidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai fazer o 18. Perfeito. Gabriel, quantas barrinhas de dezenas? 1, 2. Representa o numeral 20. Quantas unidades? 1. Fácil. Muito bem. Agora, vê só. A gente vai colorir o maior número de amarelo. Então, ó, quem foi que ganhou mais aqui? Isso. Perfeito. Tô jurando que vocês estão, ó, respondendo. Eduardo, ele pintou a maior quantidade. Que Eduardo pintou aqui, ó, vamos pintar 43. Mas teve gente que ganhou menos e a gente vai pintar de verde. Qual foi o menor número? O menor, mais baixinho. Foi a Ellen, a quantidade aqui, ó. O 18, Ellen. Eu vou pintar assim, tá, gente? Para não ficar... Vocês vão pintar direitinho, por 1. 18. Aí agora a gente vai colorir o nome da criança que juntou mais pecinhas. Quem foi? Eduardo. Aí vocês vão colorir. Vamos usar amarelo? Laranja. Deixa eu pôr laranja aqui, ó. Eduardo. Pá. Eduardo. E vai circular que tem menos. De verde também, ó. Tá um verde mais. Ellen. Tá vendo? Muito fácil. Certo? Terminamos nossa aula e até amanhã.